Muito bem, vamos bater um papo então sobre essa entrega ontem aí feita pelo Paulo Guedes lá no Congresso Nacional. Representativo, né, Joel? Acho que é uma paz aí entre os poderes, mudou alguma coisa? O que você acha? De algumas semanas para cá, a gente tem visto essa melhora de relação entre os poderes e agora o governo manda uma proposta de reforma tributária muito em linha com aquilo que já se discute no Congresso. Vamos lembrar que no Congresso já existem duas reformas tributárias propostas, uma na Câmara dos Deputados, uma no Senado. A do governo vai em linha com elas, em que sentido? No sentido de que ele elimina alguns impostos e coloca sobre eles o chamado Imposto sobre Valor Agregado, que na proposta do governo chama CBS, mas é o mesmo tipo de imposto. É conforme você, no processo produtivo, conforme a empresa vai adicionando valor aos insumos, a cada transação paga-se um imposto sobre aquilo. Mas a empresa abate do imposto que ela vai pagar o imposto que as empresas anteriores a ela na cadeia produtiva pagaram. Então é um imposto não cumulativo, é um imposto que é usado em muitos países desenvolvidos aí pelo mundo. Parece uma boa aposta para simplificar o nosso sistema tributário, é isso que está na proposta do governo. Veja, a proposta do governo, nesse sentido, ela é menos ambiciosa do que as que estão no Congresso e no Senado, as da Câmara e do Senado. Essas, elas eliminam um número maior de impostos. A do governo elimina basicamente dois, que é o PIS e COFINS, mas como o próprio Paulo Guedes disse, talvez até para a negociação política daquilo seja mais fácil iniciar com um pouco menos ambiciosa. Uma coisa que é importante frisar, pessoal, o objetivo dessa reforma não é e nem poderia ser reduzir a carga tributária brasileira. Vamos ter isso bem claro. Neste momento, não tem como reduzir carga tributária. A proposta, o objetivo dela é simplificar os impostos do Brasil. E a proposta do Paulo Guedes, assim como a do governo, assim como as do Congresso, fazem isso, estão caminhando nessa direção. Eu acredito que a gente vai ver, sim, uma aprovação de algo nesses moldes, algo que una talvez um pouco aí das três propostas e que vai ser um bom avanço para o Brasil. Perfeito. Joel Adriles, muita gente criticou, né, essa ida do Paulo Guedes lá, dizendo que ele não estava apresentando uma reforma, que ele estava apresentando uma espécie de remendo, né? Até eu vi alguns comentaristas usando essa palavra remendo. Você acha que isso é um remendo ou você acha que o Paulo Guedes está certo mesmo de começar nos temas mais consensuais e depois partir para os temas um pouco mais polêmicos? Está corretíssimo. Ele fez um esboço, né, um princípio de reforma tributária que une o PIS e o COFINS no imposto só e vai deixar os temas mais complexos para depois. A reforma tributária é um vespeiro, né, Paulo? Os prefeitos querem uma coisa, os estados querem outra, a União quer outra. São quase 100 tributos que atacam o pagador de impostos, que não tem seus serviços prestados de maneira eficiente, né? A gente tem uma carga tributária gigantesca do tamanho de uma Suécia, de uma Dinamarca e um serviço, né, em troca do tamanho de um Congo, de um país africano subdesenvolvido. O que tem que se fazer a princípio é simplificar. De fato, a ideia é simplificar, mas os políticos não querem simplificar porque cada um quer uma fatia do bolo, né? Para simplificar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho que a tática do Paulo Guedes é essa mesma. Aquela que eu falei ontem, você jogar para o Congresso uma responsabilidade maior, você, de alguma forma, convergir alguns pontos tópicos e depois caminhar para uma coisa mais complexa. Você tem a proposta do imposto sobre transações digitais, né, que realmente pega muita gente que foge da malha do fisco em troca da contrapartida de desonerar a folha de pagamento, que esse é o grande problema, o grande gargalo do empreendedor brasileiro. Ele paga demais e recebe de menos e você sufoca o médio, o microempreendedor, você sufoca toda a economia. Eu acho muito complicada, ela é muito complexa, ela é muito mais complicada que a reforma da Previdência, envolve interesses muito maiores. Eu acho que o Paulo Guedes faz muito bem de jogar essa bomba na mão do Congresso Nacional. É importante a gente esclarecer aqui também que o brasileiro trabalha mais de 2.000 horas por ano só para pagar impostos e que essa reforma tributária que está no Congresso Nacional já está sendo debatida há mais ou menos 30 anos. Então eu acho que já deu um tempo suficiente, né, Adriles e Joel, para a gente debater essa questão. Eu não acho. Eu acho que fazer a reforma tributária sem a administrativa é inócua. Você tem que exatamente convergir para o melhor serviço prestado
ao consumidor e ao pagador de impostos finais. Para isso, você tem que fazer concomitantemente a reforma administrativa, de reduzir o Estado e tornar o Estado mais produtivo. O que adianta você simplificar os impostos se os impostos não chegam em serviço? Nada. Fala, Joel. Pois é, vamos lá. Desenhar algumas coisas aqui que acho que é importante até para as pessoas terem consciência. Quais são os interesses em jogo aqui? No Brasil, a indústria paga muito imposto. Os serviços, o setor de serviços paga relativamente menos. O setor de serviços não está muito feliz com essa primeira fase da proposta da reforma tributária, porque eles dizem, olha, a gente vai pagar mais imposto com isso, a indústria vai se beneficiar, nós vamos sair prejudicados, então a gente não vai aceitar. Se for só isso, a gente não vai topar isso aqui não, a gente vai lutar contra. Para o setor dos serviços topar a reforma tributária, é por isso que o Paulo Guedes também está querendo fazer essa outra fase da reforma, que é o seguinte: a gente vai desonerar a folha de pagamentos. Esse é uma desoneração que incide bastante, que ajuda bastante o setor de serviços, então isso vai fazê-los ficarem mais propícios a aceitar essa reforma. Só que o governo não pode abrir mão de arrecadação. O governo não pode abrir mão de carga tributária nesse momento. Portanto, para compensar esta desoneração que o governo disse que quer fazer na folha de pagamentos, que vai deixar para um segundo momento, ele vai ter que trazer também um novo imposto. O novo imposto será a nova CPMF, a novo Imposto sobre Transações, que não me parece a melhor solução, mas enfim, é o acordo, é o acerto que o governo está tentando fazer para conseguir uma reforma tributária que tenha uma ampla aceitação entre diversos setores econômicos. Por fim, uma coisa, acho importante frisar aqui, hein, Adriles, o Brasil paga 34% do PIB de imposto. É alto, sim, é bem alto, considerando outros países em desenvolvimento, mas não é igual ao que paga uma Suécia e uma Dinamarca, que são 40 e tantos, 50 e poucos por cento. Não, se você incide mais 6% chega a quase 40%. A questão é que os serviços lá são o primeiro mundo governo, e os serviços aqui são de quinto, né? A carga tributária é a questão. O problema é o serviço que é devolvido. O problema é o serviço, não é o imposto em si. Sim. Mas só então a gente não paga o mesmo que a Noruega, que a Dinamarca, que a Suécia, a Noruega. A gente não vai pagar menos.